amigo meu veio buscar uns pombos aqui em casa e ele perguntou para mim como que eu seleciono os pombos, já que eu ainda não estou participando de competição. E eu achei uma boa pergunta para a gente trazer aqui para o canal, que é o seguinte: a seleção é muito mais do que o teste na caixa, né, pessoal? Então, por exemplo, nessa idade aqui, ó, os filhotes já passam por uma seleção. Por exemplo, nessa idade, os filhotes já precisam demonstrar uma certa personalidade forte, eles já precisam demonstrar vivacidade, eles precisam ter saúde nessa idade. É claro que mais para frente, eles acabam passando por um período que eles costumam ficar feios. Mas na idade de separar dos pais, a gente já faz a primeira seleção, né, Tatiana? Uhum. Esses filhotes aqui, por exemplo, alguns deles a gente está de olho. Por exemplo, esse filhotinho escama aqui, ó, é um filhote que a gente está bastante incomodado com ele, ele deu uma parada na evolução, mas os demais, como vocês podem ver, muito novinhos, já estão explorando aí o ambiente, estão com uma saúde acima da média. Esses filhotinhos aqui a gente separou dos pais há pouco tempo e percebe-se a manutenção da saúde, da vivacidade. São filhotes visivelmente capazes de se tornar bons pombos correios. Então a primeira seleção que a gente faz passa por selecionar os filhotes. Reprodutores que trazem filhotes defeituosos 2 ou 3 vezes seguidas, a gente já elimina. A gente vai trocando os casais quando não dá certo. Trocamos 3 vezes, não funcionou, a gente já elimina o reprodutor e todos os seus filhos que eventualmente ainda estejam conosco. Então, os nossos pombinhos dessa idade aqui, se passar dessa idade e for para o pombal de voo, é porque demonstrou capacidade de se tornarem bons reprodutores e de se tornarem bons voadores. Boa, né? Depois dessa primeira fase que eu mostrei, pessoal, os pombos normalmente passam por essa fase aqui, que é uma fase intermediária entre a adolescência, digamos, né? E a fase de filhote. Esse pombo aqui, por exemplo, é um pombo que o Mauro passou pra gente recentemente. É um filhote extraordinário que a gente viu lá na casa dele. E por sorte e por boa vontade do Mauro, ele nos passou. Nessa fase aqui a gente já consegue avaliar se o filhote tem uma asa proporcional ao rabo, se tem um bom balanço, se é um filhote saudável, dentre outras coisas. E nessa fase, às vezes o filhote passa batido quando mais jovem, e nessa fase aqui a gente faz uma outra seleção para ver se realmente vale a pena ficar. E aqui a gente avalia, além da saúde, a gente também já começa a avaliar a proporcionalidade do pombo e o fenótipo dele, além da personalidade que a gente está sempre olhando. Vou mostrar mais alguns aqui. Espera-se que nessa idade o pombinho já começa a ter uma plumagem específica para a idade. Espera-se que nessa idade ele já comece a trocar de pena, já começa a ter um comportamento diferente lá no pombal. E a gente está sempre de olho nisso, porque alguns filhotes nessa idade começam a adoecer, começam a ter comportamentos ruins dentro do pombal, né? Comer comida suja, fica encurungado, e nessa fase a gente já elimina também bastante pombos que não demonstram apresentar a saúde que a gente exige aqui no nosso pombal. A exemplo disso, acho que tem um aqui que está fraquinho, eu vou mostrar um aqui que a gente também está de olho nele, quer ver? Ó? Bom, essa pombinha aqui, ó, é uma pombinha bastante boa.
ela é filha da lindinha, é uma fêmea, então naturalmente ela já é uma pomba menor, porém ela está apresentando uma plumagem inferior à dos outros pombos. Apesar da vivacidade, ela tá mais magra. Então essa aqui, ela tá ficando mais arrupiada no pombal, né? Então essa aqui a gente já tá de olho nela. Se não melhorar nos próximos dias, já é uma fêmea que a gente vai eliminar. Vocês podem ver que agora ela não apresenta doença nenhuma, pelo menos não a olho nu, né? Mas é uma pombinha com pouca vivacidade e é uma pombinha que a gente tá de olho nela. Se não melhorar, já será eliminada, porque nessa fase aqui a gente espera que os pombos já apresentem uma personalidade mais adequada, compatível com um pombo de voo, seja para reprodução. Esse filhotinho aqui, ó, é um filhote que a gente tirou daquele pombo preto que o Roberval emprestou pra gente. Vocês podem ver aí em comparação com a pombinha que eu peguei agora há pouco. Ele tá com uma postura bem melhor. Ele é um pouco mais velho também, né? Mas ele já demonstra uma personalidade, uma robustez maior e uma saúde maior. Então esse pombinho aqui é um pombo que tem tudo para seguir conosco aqui. Para este filhote do preto ficar, a gente já eliminou 4 deles. Esse aqui é o único que ficou. Essa aqui, pessoal, dá para ver a diferença de um filhote realmente saudável, de um filhote realmente selecionável, porque essa pombinha aqui também veio da casa do Mauro recentemente e dá para ver a diferença. Então nessa idade, com essa pombinha aqui, a gente pode comprovar que nessa idade já é possível verificar quais pombos são os melhores e quais pombos estão ali na média, né? A gente aqui tem a tendência a ficar só com os melhores. Então nessa fase aqui é a fase que a gente mais elimina os pombos que já começam a não apresentar o porte, a personalidade e a saúde que a gente espera dos nossos reprodutores e dos nossos voadores. A gente olha já a proporcionalidade, postura, personalidade, saúde, plumagem, balanço, tudo isso nessa idade, bem novinho, para não esperar chegar naquela fase em que todos ficam mais feios, né? Aquela fase adolescente, não dá para selecionar nada, então a gente já resolve nessa fase aqui mesmo. Essa pombinha aqui é um grande exemplo de qualidade desde jovem, de visível qualidade desde jovem. Essa veio da casa do Mauro há uma semana. Essa pombinha aqui, pessoal, eu faço questão de mostrar o que acontece. O irmão dessa pombinha aqui, apesar de ser filho do Zuim com a classe, a gente fez uma análise e ele não demonstrou ter os predicados que a gente exige dos nossos pombos. Essa aqui também está passando por uma avaliação, como todos passam, mas o irmão de ninho dessa pomba aqui a gente já eliminou, ainda que seja filho do Zuim com a classe. Porque aqui não tem esse negócio, filho de fulano, filho de ciclano, não, sabe, pessoal? Às vezes 2 pombos muito bons vão dar um filhote não tão bom e a gente elimina mesmo. Como os nossos pombos ainda não estão voando, a gente não corre o risco de levar para frente. Ainda que filhos de pombos especiais, a gente não leva para frente o pombo que não apresente uma boa postura, uma boa plumagem e uma boa saúde. Então, o irmão dessa pombinha aqui foi eliminado por falta desses predicados e é isso que a gente recomenda que todo mundo faça. Não importa de quem é filho, se não apresentar boas características,
está fora da colônia. Aí depois, pessoal, a gente chega nessa fase aqui, que é a fase que a gente chama de adolescência. Tá vendo? Nessa fase aqui, a gente não recomenda avaliar muito a questão de proporcionalidade, a questão de beleza, até mesmo plumagem, porque nessa fase aqui é a fase que os pombos começam a trocar de pena mesmo, né? Intensificam a muda. Nessa fase não é bom ficar fazendo muito treino com os pombos. Então essa fase aqui é uma fase em que a gente observa quase que exclusivamente a questão da vivacidade e da saúde. E ainda assim a vivacidade costuma diminuir com os pombos nessa idade, nessa faixa de tempo aqui. Vou mostrar mais alguns para demonstrar o que a gente está querendo dizer. Esse pombinho aqui, por exemplo, é um pombinho lá da linha do Escorial do Mauro Zuin. Nasceu aqui em casa, mas você pode olhar que tá com o rabo meio desproporcional, a plumagem meio esganiçada. Então esse aqui é um que, se a gente for buscar qualidade nesta fase aqui, se a gente for buscar qualidade, você acaba eliminando um pombo que tende a se tornar um bom pombo, até porque já passou pelas duas fases de seleção que a gente acabou de falar. Então, nessa fase é a fase em que eles costumam baixar a imunidade em função da muda de pena acentuada, mais acentuada. E é uma fase em que a gente não recomenda você fazer muita seleção, porque é uma fase que os pombos ficam meio derrubados mesmo. Tá vendo que esse pombinho aqui, se for aplicar o mesmo critério que a gente aplica para os filhotes mais jovens, esse aqui estava fora. Mas nessa fase é a fase de esperar mesmo, até que eles melhorem. Essa pigacinha aqui é filha do cavalo árabe com a pigaça da linha Baertes, aquela pigaça sem anilha que a gente tem aqui. E essa pigacinha nasceu muito boa, apresentou todas as características que a gente gosta, mas nesse momento não há aquela proporcionalidade entre o corpo, rabo, asa. Então, nessa idade, cabe aguardar mesmo o pombo atingir a maturidade e aí sim verificar se realmente atendeu às expectativas. Bom, pessoal, passada a fase da adolescência, as penas começam a muda começa a finalizar e os pombos começam já a apresentar essa aparência mais de adulto. E é fundamental que nessa idade eles já comecem a demonstrar uma postura, já comecem a voar por mais tempo, né? Já nessa idade, os pombos já começam a apresentar uma postura de adulto, né? Porque às vezes o filhote demora para sair da fase de adolescência e a gente não gosta muito quando o pombo é muito atrasado, não. A gente prefere pombos que atingem a maturidade mais rápido, ali pelos 4 meses de vida. Essa fêmea aqui é uma fêmea que já está apta à reprodução, muito embora a muda dela ainda não tenha terminado, e é disso que a gente está falando. Ela está um pouco atrasada. Seguramos porque ela tem algumas características muito boas, mas a gente está de olho nela para ver se ela atrasar demais a finalização da muda, a gente não vai sequer testá-la na reprodução ou no voo. Essa aqui está em avaliação.
Então, pessoal, nessa fase aqui, 4 meses de idade, o filhote já tem que começar a ficar bonito, já tem que começar a apresentar aquilo que se espera quando a gente faz os cruzamentos. Já precisa ter a vivacidade renovada, já precisa ter a plumagem ajustada. E aí, nessa fase, é a hora do vai ou racha, né? Agora, eu vou mostrar para vocês que tem uma outra seleção que nós fazemos também, que é tão importante quanto todas essas que a gente acabou de falar. Vamos lá no pombal de reprodução. Uma coisa que a gente já percebeu com muita clareza também, pessoal, é que tem algumas pombas que perdem muito quando elas estão para botar. A imunidade cai demais e a pomba perde muito. Essa pomba aqui, por exemplo, ela está encasalada com um pombo lá da casa do Mauro e ela está para botar amanhã. E a gente vê que ela continua tendo vivacidade, ela continua com saúde. Quando a pomba está para botar, se ela começar a baixar demais a saúde, a imunidade, a gente já desfaz o casal e descarta, na nossa visão, um bom reprodutor. Um reprodutor que vai gerar filhos bons, ele precisa manter a saúde durante todo o período de reprodução. Esse pombo aqui, pessoal, é um pombo macho, filho do zuim com a lindinha, irmão inteiro dessa que eu acabei de mostrar. Ele tá com um filhotinho para nascer. E o que a gente percebeu é que quando os pombos estão com os filhotes, com os ovos para tirar, eles têm que estar com a saúde muito boa. O pombo, quando está chocando, ele precisa engordar, precisa firmar, né, a plumagem. Aquela pena que estava crescendo, ela para de crescer e o pombo direciona todas as suas energias para gerar aquela primeira papa que ele dá para os pombos, né, para os filhotes. Então, caso os filhotes estejam para nascer e o pombo não apresente essa saúde forte, assim como na primeira fase, né, quando a fêmea está botando, nessa fase aqui, se o casal não apresentar uma saúde acima da média, a gente costuma descartar os ovos. E jamais a gente usa como ama seca pombos que não tenham saúde suficiente para tratar dos filhotes. A fêmea desse pombo aqui é essa aqui, ó. A fêmea daquele pombo é essa aqui. Na condição de fêmea prestes a ter filhotes jovens, ela precisava estar com a saúde que a gente está vendo aqui. Então, se ela não tivesse com essa saúde, provavelmente a gente já ia fazer uma anotação e ficaríamos de olho no filhote. Qualquer atraso no desenvolvimento do filhote, quando os pais não estão saudáveis, a gente já elimina o filhote, porque a gente acha muito importante que os pais estejam saudáveis quando os filhotes nascem. Essa pombinha aqui também é uma fêmea que tá para botar. Eu achei que ela teria botado ontem, então ela bota hoje. E visivelmente ela não está debilitada, não está apresentando nenhum problema, o que a gente considera de suma importância para que ela bote ovos saudáveis e desenvolva filhotes também saudáveis. Esse aqui é o casal, ó.
Esse é o casal. Agora, pessoal, uma coisa que é muito importante, esse pombo aqui, ele tá com 2 filhotes pequenos, 2 filhotes já quase na época de separar. E uma das coisas que a gente observa para um bom reprodutor é que ele mantenha a sua plumagem íntegra e mantenha a sua vivacidade, a sua saúde e a sua plumagem, como eu disse, todas íntegras ao longo de todo o tratamento dos filhotes. Normalmente você vê um pombo na fase final de trato, né, dos filhotes, você vê o pombo com uma aparência mais debilitada. A gente costumava ver os pombos com a plumagem bastante desgastada, independente de estar na gaiola ou não. E hoje, quando a gente tem um pombo chocando, aqui no pombal, na gaiola é diferente, né? Mas quando o pombo está chocando aqui no pombal, ele precisa se manter com a plumagem íntegra, precisa se manter saudável o suficiente até o final da reprodução. Quando os pais demonstram fraqueza, a gente faz uma avaliação bem rigorosa nos filhotes e qualquer defeitinho dos filhotes a gente elimina os pais e os filhotes. Essa fase de tratos, quando está terminando de tratar dos filhotes, já parando de tratar, essa avaliação dos pais é fundamental para a gente ter certeza que são bons reprodutores e para a gente ter um pouco mais de confiança nesses filhotes que foram gerados. Essa pombinha aqui, ela botou um ovo, tá para botar o segundo e também apresenta a sua saúde intacta, né, digamos. Apresenta aí toda a saúde, vivacidade. É claro que do primeiro para o segundo ovo a pomba sente mais, mas não o suficiente para ficar aquela pomba moada, quieta no canto. A pomba tem que ter saúde para botar os ovos e tratar dos seus filhotes. Essa aqui é outra que acabou de botar os 2 ovos. Não podemos dizer que ela está 100%, mas ela não apresenta aquela fraqueza que a gente costumava ver em alguns reprodutores, em algumas fêmeas reprodutoras logo após a postura. Essa pomba aqui está chocando, já tem uns 3 dias que ela botou o segundo ovo e se mantém satisfatoriamente saudável. Esse aqui é o Voreno. Ele também teve os filhotes separados essa semana. Então, esse pombo é um pombo que reproduz bastante. Visivelmente, ele acabou de ser separado dos filhotes, mas de forma alguma apresenta uma plumagem muito deteriorada, ou perda de vivacidade, ou perda de saúde. Pombos bons chocam os ovos, criam seus filhotes e continuam saudáveis depois desse período de reprodução. Então, esse é um dos critérios que a gente utiliza para manter os pombos como reprodutores
E aqueles que a gente falou anteriormente são os critérios que a gente utiliza para selecionar os nossos filhotes. É claro que também tem a prova na caixa, né? A gente faz vários treinos e aqueles pombos que chegam atrasados 2 vezes seguidas, a gente já começa a avaliar a possibilidade de descarte. Então esse aqui é o Voreno e é assim que a gente mantém o nosso padrão.